Após dar um susto nos fãs, a cantora Madonna está em casa se recuperando de uma infecção bacteriana. A rainha do pop chegou a ficar internada na UTI. Imagina só como ficou e como ficaram os fãs mundo inteiro, né? Casos como o de Madonna, de uma infecção bacteriana, ele pode evoluir muito rápido e também progredir para casos e quadros muito mais graves. Justamente para a gente entender melhor esse assunto, conversamos agora com o infectologista do Hospital de Medicina da USP, o doutor Álvaro da Costa. Doutor, muitíssimo obrigado, um bom domingo e agradeço muito você estar aqui conosco no Live CNN, justamente para a gente explicar e entender, né? Não só eu como fã, enfim, o mundo inteiro quer saber o que está acontecendo com a Madonna, né? É um tipo de doença comum, como se contrai ou não e leva, né, para a UTI. Mais uma vez, ótimo domingo. Muito bom dia, Renan, espectadores da CNN Brasil. As infecções bacterianas em geral, elas podem ter quadro leve, mas também alguns pacientes evoluem para uma forma muito grave de doença, especialmente, Renan, nos pacientes que têm imunidade mais baixa ou que não cuidam muito bem da saúde, dieta, atividade física. Então, tem um extremo das infecções bacterianas, onde o paciente faz um quadro de sepse. Essa sepse é uma desregulação da resposta imunológica, onde você acaba evoluindo muito rapidamente para uma disfunção de múltiplos órgãos. Então, é importante falar com a população a respeito de reconhecer esses sintomas de gravidade nas infecções bacterianas, que podem ser muito leves, né? A gente pode ter infecção urinária, infecção do pulmão, infecção de várias estruturas, mas no caso da Madonna talvez tenha contribuído o fato da idade, às vezes a carga de trabalho, e fica um aviso aí para as pessoas no dia a dia para tomar cuidado com a saúde, porque quando você tem um aumento da sua imunidade mais baixa, essas infecções podem assumir um caráter de extrema gravidade, inclusive levar até a óbito se a gente não dá antibiótico precocemente para esses pacientes. E doutor, a gente fica aqui naquela dúvida, né? O senhor mesmo ressaltou algumas características que levam, né, alguns pacientes a evoluírem para casos mais graves, mas no caso da Madonna, apesar da gente saber que ela também, enfim, tem uma rotina muito desgastante, né, enfim, mas é uma pessoa que aparentemente a gente acredita que se cuide, que tem um acompanhamento médico frequente, uma boa alimentação, justamente para aguentar, né, todo o esforço físico ali no palco. Te pega de surpresa um pouco por ser ela ou não? Ou realmente a gente tem que cuidar da saúde, tomar todo cuidado? Olha, Renan, e para os espectadores que estão escutando a gente aqui, é muito importante o cuidado com a saúde, independente da faixa etária. Nessas infecções bacterianas graves, elas podem acometer paciente jovem, né? E mesmo que tenha saúde em dia, que tome as medicações, que cuide, que faça exame, porque às vezes é uma resposta mesmo do organismo desregulada esse quadro de sepse, né? Então fica o recado assim, quais são os sintomas de gravidade quando alguém tem um processo de infecção que deve motivar a ida a um serviço de emergência, né? Febre muito alta, sonolência, alteração da pressão, a pressão começa a cair, esses são sinais de gravidade, às vezes o paciente para de urinar. Então, mesmo o paciente jovem, o paciente que está ali, que não tem tantas comorbidades, é comum da gente ver em serviços de emergência pacientes que chegam com um quadro de sepse e um choque, né? A disfunção de todos os órgãos que pode acontecer até realmente em pacientes jovens aí que não tem muita comorbidade. Doutor, como a gente consegue diferenciar uma infecção bacteriana e uma infecção viral? É difícil, né? Às vezes elas são muito parecidas, Renan. O que é mais importante que a gente faça a diferenciação, porque até as infecções virais podem evoluir com quadros de gravidade. A gente viu aí nos últimos anos a Covid-19, pacientes muito graves, é um vírus, né? Mas independente de ser vírus ou bactéria, é importante que se reconheça esses critérios de gravidade. Para você ter uma ideia, Renan, a sepse, ela mata mais de 40 milhões de pessoas por ano no mundo. As pessoas não têm muita noção, porque a sepse ela pode ser causada por vírus, por bactéria, é um contínuo de gravidade. Então, tendo esses sintomas, especialmente na população que é mais idosa, né, e que não tem vacina, que se alimenta mal, que não faz atividade física, que não tem um sono adequado, fica o recado que nesse mundo moderno, onde a gente não valoriza muito a nossa saúde, a gente come mal, não faz atividade física, não toma as vacinas, a gente vai estar mais suscetível, sim, a essas infecções com gravidade. E como a gente consegue tratar da melhor maneira? O senhor disse antibióticos, mas o repouso também é importante. E tudo isso que o senhor já nos trouxe, né? Uma boa alimentação,
boas horas de sono, tentar diminuir o estresse, tudo isso envolve, né, uma preparação melhor para o organismo, para que a gente não contraia essas doenças. Mas, se porventura contrairmos, qual que seria a melhor saída? Quais seriam os medicamentos ou até mesmo o repouso, tipo de alimentação? Muitas vezes as infecções causadas por bactérias só vão ter um quadro de não tem tanta gravidade. Por exemplo, uma infecção que você toma antibiótico oral, vai para casa. Agora, quando tem esse extremo de gravidade, com essas características que a gente já comentou, a principal conduta é a introdução rápida de um antibiótico, principalmente nas primeiras horas. Isso diminui a chance do paciente evoluir para mortalidade, né, com gravidade, né? Então, a precocidade na administração de um antibiótico num quadro de sepse vai salvar o paciente. Então, se você tem lá um paciente com gravidade, leva ele para um pronto-socorro e rapidamente se identifica esse quadro e dá antibiótico, dificilmente ele vai evoluir para um contexto de gravidade. Agora, depois que acontece todo o processo, que ele fica no hospital, como no caso da Madonna, aí é repouso, cuidar da saúde, todas essas características que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, independente da gente ter ou não doença, né? A gente às vezes só fica preocupado com a saúde quando tem algum gatilho de alguma doença que acontece com a gente. Mas, de novo, nesse mundo moderno onde a gente não presta atenção em alguns detalhes, muitas vezes até um jovem pode ser surpreendido com um quadro de gravidade e infecção. E aí, no caso da Madonna, como o senhor disse também pra gente, bom, o quadro dela evoluiu para uma situação, tanto é que ela teve que cancelar alguns compromissos, a turnê que estava prestes a se iniciar. No caso dela é um pouco diferente, né? Quando você chega a esse estágio de ser internado e ser necessário ficar no hospital, o tratamento já é um pouco diferente. Exatamente, porque quando você tem uma sepse, você pode entrar no extremo de choque do organismo. Aí o paciente tem que ir para UTI, às vezes ele é entubado, tem que ligar, colocar uma medicação na veia para que a pressão dele se normalize. Às vezes os pacientes até têm que dialisar, o rim para de funcionar. Então ele fica dentro de um contexto de cuidados intensivos durante um período, até que as funções dos órgãos recupere, ele pare de precisar de máquina para respirar ou de diálise, e aí ele vai para o quarto, ele vai ter um período de recuperação. Então, realmente, a gente acha que a infecção por bactéria causa uma coisa leve, mas muitas vezes, dentro desse contexto de vários fatores que contribuem para um desfecho ruim, pode ter um quadro muito grave. Inclusive, até muitos pacientes, infelizmente, não conseguem se recuperar e acabam evoluindo para um desfecho de muita gravidade. Tem alguma infecção bacteriana mais comum? Enfim, a gente convive com isso, até parece algo meio simples, né, para a população de um modo geral, mas existem algumas mais comuns? Sim, Renan, as principais são as pneumonias, as infecções de pele, partes moles, as meningites, que também são infecções que podem ser bacterianas, né? As infecções de rim, as infecções urinárias, todas elas usualmente podem ser causadas por bactérias e podem fazer um quadro leve, mas também pode ter o espectro de gravidade. Por exemplo, usualmente as meningites são muito graves, né? Porque afetam o sistema nervoso central. Então, todas essas doenças, elas precisam ter reconhecimento precoce, introdução de antibiótico, especialmente nesse grupo de pacientes que tem mais comorbidade, que pode evoluir para um desfecho muito grave se eu não dou antibiótico precocemente. Doutor, qual que é a sugestão, né? A gente sabe que tem muita gente que, ao menor sinal, procura o atendimento médico, mas tem também aquela turma que reluta muito em ir, enfim, a febre perdura, as pessoas continuam em casa, se automedicam, esse não é o melhor caminho, né? Definitivamente não. Quais são os fatores que devem motivar a ida de serviço de emergência quando você está com uma infecção? Febre mantida durante muito tempo, calafrio, sonolência, começa a ficar com tontura, que provavelmente a pressão começa a cair, você diminui a sua quantidade de urina, tudo isso mostra que seu organismo não está respondendo de uma forma adequada àquela infecção. Especialmente paciente lá que tem alguma doença de base, paciente idoso, nesses grupos eu não posso atrasar a ida do serviço de emergência, eu tenho que ir lá, dar o antibiótico precocemente, colher exame. Então, a sepse realmente é uma situação de extrema gravidade e os pacientes precisam ter essa abordagem rápida dentro dos serviços de emergência. O senhor havia mencionado na resposta anterior a questão da pneumonia, né? Então, a gente está passando e atravessando um período onde as pessoas tendem a ficar mais gripadas, as pessoas tendem a evoluir para casos um pouco mais graves também de síndromes respiratórias. É bom a gente ter essa atenção nesse período do ano.
Exatamente. No inverno, a gente tem que as pessoas ficam mais aglomeradas, lugares fechados, os vírus circulam mais. A importância de você tomar suas vacinas, vacina de Covid, vacina de influenza. Também existem vacinas preventivas para pneumonia, para grupos específicos que estão disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. Então, é importante você ter esse hábito de se cuidar. E as vacinas também, né? A gente falou tanto de vacina nos últimos 3 anos, mas existem tantas vacinas outras que a gente precisa tomar e que podem sim prevenir doença por bactéria, vacina de meningite, vacina de pneumonia, tudo isso basta as pessoas fazerem um check-up, procurarem um profissional, fazerem exame, tomarem as vacinas, fazer uma ginástica, dormir bem, é aquela coisa que a gente já falou, o estilo de vida saudável que a gente tanto fala nesse mundo moderno, onde as pessoas comem mal, e não é só infecção bacteriana não, a gente vê câncer, um monte de coisa acontecendo nos últimos anos por um estilo de vida não muito saudável da população de uma forma geral. Pessoal que está aqui acompanhando a gente no Live CNN, fica o alerta. Muito obrigado, viu? Conversamos ao vivo com o infectologista do Hospital de Medicina da USP, o doutor Álvaro da Costa. Doutor, um ótimo domingo, obrigado aí por tantas explicações. Ótimo domingo a todos aí.